O tesouro da Rainha Amenhotep que viajou de Tebas a Paris. O tesouro funerário da Rainha Amenhotep viajou até a capital francesa para ser exibido na Exposição Universal de 1867 e esteve prestes a não regressar ao Egito. Atualmente guardadas em Luxor e no Cairo, as joias falam-nos sobre uma mulher que regeu os destinos do país num momento crucial da sua história. São 10 horas da manhã de um dia frio assoalheiro de dezembro em Luxor. Para lá da vitrine de vidro de uma das salas do prestigiado Museu das Antiguidades Egípcias, observo com assombro e incredulidade uma joia de extraordinária beleza, uma colar de ouro, composto por uma corrente com 3 pendentes que representam 3 moscas, insígnia com a qual os antigos egípcios condecoravam a bravura em combate. As moscas, extremamente estilizadas, foram fabricadas com uma lâmina muito fina de ouro. Com 9 centímetros de comprimento cada, as asas são grandes e lisas e, dos seus delicados corpos, sobressaem olhos protuberantes. Não é a primeira vez que contemplo esta joia. Como egiptóloga, já visitei Luxor em várias ocasiões e, de vez em quando, venho parar a esta sala para observar uma das minhas peças favoritas de ourivesaria. Aproxima-se de mim Sana Ali, diretora dos museus do Alto Egito, que me recebe com um sorriso caloroso e comenta com suavidade: "It's amazing." É uma maravilha, acrescentando que esta é apenas uma das joias da Rainha Amenhotep e que as restantes se encontram no Museu Egípcio do Cairo. Até 2005, o colar das moscas esteve exposto numa das salas do famoso museu da capital egípcia, mas foi decidido realojar parte do tesouro funerário da rainha no Museu de Luxor, de forma a juntar essas peças a outra coleção com a mesma temática militar. Ora, as moscas não têm de estar necessariamente associadas à guerra, já que poderiam relacionar-se com outro tipo de ritual ou celebração, como a festa de coroação do faraó ou a festa Sede, o ritual de rejuvenescimento e renovação do poder cósmico dos soberanos do Antigo Egito que se celebrava a cada 30 anos de governo, explica Sana Ali. Temos de continuar a investigar. A minha interlocutora sabe seguramente do que fala e as suas palavras transmitem certezas e paixão pela egiptologia. Avançamos até outra vitrine onde se exibe uma elegante adaga cerimonial com uma bainha de ouro, também pertencente a Amenhotep. A lâmina de ouro foi ricamente decorada com signos hieroglíficos que transcrevem o nome e os títulos do faraó Mes, seguidos de uma decoração com motivos florais gravados sobre uma placa de niel, substância negra obtida através da fusão de chumbo, cobre e enxofre. O pomo e o punho são de ouro, electro, liga de ouro e prata, niel, pedras semipreciosas, cornalina e lápis lazuli, e madeira de cedro. 2 cabeças de touro ligam a empunhadura à lâmina e o pomo está decorado com 4 cabeças femininas. A bainha, feita com 2 folhas de ouro sem decoração, revela a grande sobriedade em contraste com a decoração exuberante da requintada adaga. Outra maravilha. Estas peças, juntamente com as que se encontram no Museu Egípcio do Cairo, foram descobertas em 1859 na localidade de Drabu-e-Unaga, na extremidade ocidental da atual cidade de Luxor. Os trabalhadores do Serviço de Antiguidades do Egito, na altura sob a direção do egiptólogo francês Auguste Mariette, encontraram um poço de 5 metros de profundidade. No interior, jazia um sarcófago antropomórfico dourado com uma peruca tripartida e a representação da deusa serpente Uadjit na área frontal. No interior, descansava a múmia e um sumptuoso tesouro funerário. Por infortúnio, durante os trabalhos, a múmia foi irremediavelmente danificada. O tesouro, porém, chegou praticamente intacto aos dias de hoje. Composto por belos objetos de ouro e prata, braceletes, correntes de ouro, pendentes e adagas cerimoniais, entre outros, e pesando quase 2 quilogramas, é conhecido sobretudo pela corrente de ouro com um escaravelho igualmente de ouro e lápis lazuli. Para os antigos egípcios, o escaravelho representava Khepri, o deus que encarnava o sol nascente, um símbolo de eterno renascimento e um poderoso amuleto. Entre os braceletes, um em especial chama a atenção por ter a forma da deusa Abutre Nekhbet, a divindade heráldica do Alto Egito, de asas abertas. Cada garra da abutre segura o signo hieroglífico Shen, símbolo da proteção. O bracelete está gravado em ouro e tem incrustações de lápis lazuli, cornalina e turquesa que simulam as penas da ave. É uma joia de concepção aparentemente simples, que atrai atenção pelo seu jogo cromático azul, vermelho e turquesa, e um sistema de fecho formado por um gancho destacável. O abutre não é meramente decorativo na arte egípcia. A pulseira revela aliás uma simbologia muito interessante.
uma vez que esta ave necrófaga era igualmente o signo hieroglífico utilizado para escrever a palavra mãe. Não é de estranhar que uma mulher como a rainha Amenhotep se enfeitasse com uma pulseira que proclamava a virtude da maternidade, pois alcançou grande poder como rainha-mãe regente. Outros braceletes dispõem de engenhosos fechos gravados com signos hieroglíficos que só conseguem ler-se quando ambas as placas de ouro se unem para fechá-la, formando então cartelas com o nome de Amés, filho da rainha e fundador da 18ª dinastia, com a qual se inaugurou o Império Novo. Mas quem foi efetivamente Amenhotep? Como podia a soberana dispor de um tesouro funerário de tamanha riqueza? Para encontrar as respostas, temos de transportar-nos até meados do século XVI a.C., ao ano 1550 antes da nossa era. Durante a transição da 17ª dinastia, cerca de 1600 a.C., para a 18ª dinastia, cerca de 1500 a.C., o Antigo Egito viveu um período de importância transcendental para sua história, marcado pela excepcional proeminência das mulheres da realeza na gestão dos assuntos do Estado. Com o rei ausente, grandes rainhas tebanas como Tetisheri, Amenhotep ou a própria Amenhotep conquistaram um protagonismo político quase inédito e criaram um precedente das rainhas com poder, antecedendo as suas notáveis descendentes como Hatshepsut, Tiel-Nefertiti. Amenhotep viveu numa época de tensão e desempenhou um papel fundamental num momento da história do Egito em que uma dinastia de príncipes asiáticos, os chamados Hyksos, certamente de origem semita, tomou o poder. Enquanto o domínio dos Hyksos se afirmava no delta do Nilo e no Egito Médio, no sul do país uma família de militares proveniente da cidade de Tebas alcançara glória e popularidade e oferecia a única resistência ao domínio estrangeiro, prometendo reunificar o território egípcio. As hostilidades entre os Hyksos e os príncipes tebanos não tardaram a eclodir. Amenhotep era mulher de um valente guerreiro, o rei Seqenenreta II, no qual os tebanos depositaram todas as suas esperanças e expectativas para enfrentar os Hyksos com o objetivo de expulsá-los e unificar novamente o país. Amenhotep é apresentada como mulher enérgica, de espírito combativo, que não hesitou em incentivar o seu marido para que este enfrentasse a guerra que se avizinhava. No entanto, Seqenenreta II perdeu a vida no campo de batalha, morrendo jovem e antes de conseguir expulsar os Hyksos. Sucedeu-se um período de confusão e instabilidade na linha dinástica até que finalmente subiu ao trono Amés, o filho mais novo de Seqenenreta II e Amenhotep, um rapaz que deveria ter apenas 10 anos. Este fato impossibilitava o jovem faraó de assumir as responsabilidades de governação, razão pela qual a rainha-mãe assumiu o papel de regente do país. Durante o reinado do seu filho e em seu nome, Amenhotep teve de combater em diversas frentes e expulsar definitivamente os Hyksos, restabelecendo a hegemonia e a glória do país. Amenhotep e a cidade de Tebas desempenharam um papel fundamental na resistência contra os invasores Hyksos. O seu filho Amés, fundador da 18ª dinastia, mandou erigir, no templo de Karnak, uma estela em homenagem à rainha, descrevendo-a como aquela que governa multidões e cuida do Egito com sabedoria, a que se preocupou com seu exército e velou por ele. Anos mais tarde, já adulto e rei de um Egito reunificado, Amés quis comemorar as façanhas da mãe e deixar uma prova perene do reconhecimento do seu país. Por esta razão, mandou erigir uma grande estela gravada no templo de Karnak, na qual incluiu um parágrafo que exprimiu seu reconhecimento pela sua mãe, exaltando o trabalho por ela realizado durante a regência, a sua capacidade de comando e as suas proezas. A que governa multidões e cuida do Egito com sabedoria. Ela, a que se preocupou com o seu exército, a que velou por ele, a que conseguiu a partida dos inimigos e reuniu os dissidentes. A que pacificou o Alto e o Baixo Egito e subjugou os rebeldes. A estela apresenta a rainha-mãe Amenhotep como a autêntica e carismática protagonista que soube transmitir ao exército tebano a coragem suficiente para expulsar definitivamente os Hyksos do Egito, capaz de comandar tropas e igualmente dotada de grande capacidade de negociação. Graças ao trabalho de Amenhotep, Amés governou um Egito centralizado sob domínio de um único faraó, inaugurando a nova dinastia e deixando para trás as sombras de um período de instabilidade. Foi bem merecida a maior condecoração militar alguma vez atribuída no Egito, um colar com 3 moscas de ouro. Desde a descoberta do túmulo inviolado da rainha Amenhotep em Drabu-Eunnaga, as suas joias, incluindo o seu colar, passaram por múltiplas peripécias, de tal ordem que estiveram perto de desaparecer. A mais extravagante de todas talvez seja a que ocorreu quando parte das peças viajaram para Paris em 1867 para serem exibidas na Exposição Universal. Na altura,
A espanhola Eugenia de Montijo era a imperatriz consorte dos franceses, enquanto mulher de Napoleão III. Eugenia subiu ao trono impressionando a sociedade francesa. A sua beleza e elegância eram elogiadas e imitadas em toda a Europa, contribuindo significativamente para o fascínio europeu pelo regime imperial. Também sabemos que muitas das suas decisões viriam a desencadear vários conflitos e um deles ocorreu quando viu as joias de Autep no pavilhão egípcio de exposição, instalada no Campo de Marte da capital francesa. Eugenia ficou fascinada e agarrou-se literalmente a elas, motivo pelo qual estas foram pedidas como presente ao vice-rei do Egito. Estupefacto e incrédulo, Auguste Mariette, que dirigira os trabalhos de escavação, conseguiu retirar as joias a tempo de França e tratou rapidamente do seu regresso ao Museu Egípcio do Cairo, para que ninguém, nem sequer uma poderosa imperatriz europeia, pudesse ficar com elas. Na sombra das peças de joalharia da rainha Autep, estão implícitas muitas histórias entrecruzadas. A de uma rainha regente egípcia que viveu numa época conturbada e conseguiu expulsar aqueles que considerava seus inimigos. A descoberta de um túmulo real intacto em meados do século XIX na necrópole tebana de Drabu-Eunaga. A de outra mulher cuja cobiça quase provocou um grave conflito diplomático entre dois países. E, por fim, a história dos ourives anônimos que viveram no Egito há 3.500 anos e que utilizaram o metal mais nobre e inalterável, símbolo da incorruptibilidade da vida eterna, legando-nos, com a sua perícia, um magnífico exemplo do elevado grau de requinte e perfeição alcançado pela arte da ourivesaria nas margens do Nilo. As joias da rainha Autep continuam a ser admiradas e desejadas, mas são intocáveis, e seguramente ainda darão que falar.